Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é o Valdemar, tudo bem com todos? Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, pela inscrição ao nosso evento, nossa live. Hoje falaremos de gestão de dispositivos, falamos de Windows MDM, será a parte número 1 de algumas outras. Dando continuidade aqui, quem serão nossos oradores? Quem estará aqui conosco, presente hoje, essa participação em si, falando um pouquinho de Windows MDM. Então, temos aqui o Carlos Brito, a Tânia Lima, eles são do nosso time de produto, nosso time de engenharia, são Product Manager em si, e eu, Valdemar Carvalho, sou técnico especialista em si, do time de pré-venda em si da Microsoft. Estou dando continuidade, pessoal, falando um pouquinho de introdução, para vocês até entenderem o que a gente tem pensado em si, como é que nosso time tem trabalhado. Agradecer novamente a participação de todos e fazer relembrar a todos que as nossas sessões anteriores foram gravadas no nosso canal do YouTube, deixaremos no chat também esse nosso canal. Tivemos alguns livros gravados e nessas apresentações, onde nós abordamos 2 sessões sobre Windows Autopilot, muito interessante. Então, falamos sobre o gerenciamento do Windows com o próprio Intune. Falamos em si de tipos de aplicativos, então proteções de aplicativos, políticas de aplicativo de proteção, e também a parte de acesso condicional, em si, nesses 3 vídeos, nesses 3 outros eventos que nós fizemos. E hoje, pessoal, nós iniciaremos uma série de sessões com foco em gerenciamento de dispositivos Windows. Então, utilizando o próprio MEN, que é o Microsoft Endpoint Manager, também conhecido como Intune. E nessa sessão de hoje, nas próximas, teremos um foco na parte de Cloud Only. Então, não teremos dependências do ambiente on-premise. Então, será tudo nuvem. Então, falaremos tudo sobre nuvem em si, entre Intune e Configuration Manager. Então, falaremos também um pouquinho dessas configurações e nós gostaríamos que vocês aproveitassem o máximo, tirem suas dúvidas, não deixem de perguntar no nosso chat, temos especialistas para poder apoiar todos. E essas sessões, como as outras, serão sessões com muitas demonstrações e mão na massa totalmente. Então, vocês vão ficar bem animados com isso. Não tantos slides só para a gente poder acompanhar, mas será mão na massa. Qual que é a nossa agenda de hoje, pessoal? Então, nós temos alguns tópicos. Então, registro de Windows MDM. Então, falaremos como é que é o registro manual e automático. Falamos bastante do registro automático nas primeiras 2 sessões que cobrimos de Windows Autopilot também. Também falaremos de configurações e aplicativos. Então, uma pergunta que eu ouço bastante de clientes, que vocês também, clientes, devem até se perguntar: posso utilizar minhas GPOs que eu tenho no meu AD dentro do Intune? Como é que eu consigo fazer isso? E se sobrepor, qual é a ação que eu tomo? Então, falaremos um pouquinho de configuração de GPO. Falaremos também de Group Policy Analytics dentro do Intune. Falaremos de Settings Catalog. Um pouquinho também de PowerShell Script, como é que funciona. E também falaremos sobre Intune para educação, um assunto muito bem abordado, como que a gente consegue ter esse gerenciamento. Outro assunto de grande interesse a todos, muito bacana, que é a parte de troubleshoot. E, por final, nosso Q&A, que espero que todos possam participar, que tragam suas dúvidas, perguntas e assim por diante. Obrigado, pessoal. Então, eu, como próximo... Opa, passou um aqui a mais. Eu, como Valdemar Carvalho Júnior, falarei sobre a parte de registro do Windows de MDM. Então, até pré-requisitos que a gente começa em si, para a gente poder ter um registro de sistema operacional? Porque é a base. Então, a gente tem como uma base o alicerce em si, para poder começar a trabalhar com o Intune, o próprio Endpoint Manager, a gente conseguir gerenciar. Então, algumas formas que, nesse momento de pandemia, desde o início da pandemia, alguns clientes falam assim: nossa, todos os dispositivos pessoais estão sendo conectados aqui no meu ambiente, como é que eu faço para controlar, de que forma? Então, a gente vai entender
como isso funciona, como a gente consegue controlar, qual que é a versão mínima. Eu posso fazer enroll de sistema operacional, qual a versão mínima, qual que é a máxima, eu consigo bloquear dispositivos pessoais para fazer enroll no Intune. Então, nós entenderemos um pouquinho como é que funciona cada item desses. Como é que funciona o controle? Então, a gente tem as restrições de dispositivos, então a gente consegue ter o controle de restrições. Como é que funciona isso? Então, eu posso ter X, por exemplo, dispositivos por cada usuário. Então, eu posso fazer o enroll, o gerenciamento em si, ser um usuário naqueles dispositivos. Então, eu posso ter até X, por exemplo. E eu posso criar restrições separadas. Então, para um grupo de marketing, eu só tenho uma máquina por pessoa. Para o grupo de TI, que é o pessoal de helpdesk, eu posso ter 5, 10 e até nosso limite máximo, que são 15 dispositivos. Então, eu consigo controlar esse limite de dispositivos por grupo, que acaba sendo bem interessante. E a gente vai ver um pouquinho na prática como é que funciona, como é que faz para criar, essa questão de prioridade, como é que funciona a prioridade também. Além disso, a gente tem restrições dos tipos de dispositivos. Então, por sistema operacional, então eu consigo dizer qual sistema operacional que eu tenho, essas restrições, e como eu consigo controlar isso. Então, a gente vai criar também, e é o que é interessante que, como eu disse até anteriormente, a gente tem esses controles por grupo ou por plataforma. Então, nesse momento, a gente está falando de Windows, então a gente consegue separar também por outras plataformas, como Android, iOS, por exemplo, a gente tem essa separação em si. Eu vou demonstrar para vocês aqui, na prática, como é que funciona. Então, esse aqui é o portal do Endpoint Manager, então, conhecido também como Intune. Então, dentro do portal do Endpoint Manager, que é endpoint.microsoft.com, eu vou entrar do lado esquerdo aqui, nessa coluna em dispositivos. Logo em seguida, em dispositivo, eu tenho registro de dispositivo, e eu vou ter aqui registrar dispositivos. Quando eu clico em registrar dispositivos, eu tenho alguns itens onde eu consigo selecionar. Então, restrições de limite de dispositivos, e também tenho restrições da plataforma de dispositivo. Então, quando eu falo restrições do limite, é o limite que eu tenho. Então, quantos dispositivos eu tenho? Então, por padrão, esse aqui é o padrão que tem, então, 15 dispositivos. Então, eu posso ter muitos dispositivos por usuário. Só que eu quero controlar isso, eu quero ter um controle. Então, eu posso vir aqui, criar restrição, por exemplo. Posso definir, então, eu vou definir como nome da nossa iniciativa, Global Access. Vou colocar MEN, por exemplo. Eu posso colocar uma descrição. Então, Microsoft Endpoint Manager, por exemplo. Vou clicar em avançar. Logo em avançar, eu tenho um limite. Então, eu posso definir de 1 até 15. Então, eu quero colocar, por exemplo, 2 dispositivos. Então, eu vou colocar 2, para ele ter o dispositivo, o smartphone dele e o sistema operacional Windows, por exemplo. Então, eu vou clicar em avançar. Logo em seguida tem um escopo, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas poderia ter um escopo para questões de permissões, assim por diante, para conseguir ter um gerenciamento melhor. Vou clicar em avançar, atribuições. Aqui eu vou adicionar quem que é o grupo. Então eu vou adicionar um grupo, por exemplo, e aí são os grupos que eu tenho sincronizado, então um grupo de segurança que eu tenho sincronizado no meu, que eu tenho criado no meu ambiente nuvem, né, no meu Azure AD, e se caso for um ambiente que você tenha on-premise sincronizado, eu posso utilizar o mesmo grupo. Então, eu vou utilizar aqui como Intune Admins, por exemplo, eu tenho um grupo aqui, chamado Intune Admin, vou selecionar ele, e eu vou dizer que ele, a partir disso, ele já trouxe esse grupo, vou clicar em avançar, ele traz uma revisão em si do que foi configurado, e você vai clicar em criar. Então, eu tenho ele criado aqui. A partir do momento que eu tenho ele criado, eu tenho aqui algumas colunas, prioridade, nome, limites positivos e atribuído. Esse atribuído aqui, por mais que nós atribuímos, ele demora alguns segundos ou um minuto até para alterar para cima, conforme atualiza a janela. E prioridade, conforme a prioridade for menor, ela terá mais força em cima da restrição. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho mais que uma, eu tenho duas, por exemplo, e tenho o mesmo usuário em grupos diferentes, a prioridade menor que vai ter mais força. Então, se eu tenho, por exemplo, uma outra prioridade, outra restrição aqui que tenha 5, por exemplo, vai ser sempre a prioridade menor, a número 1, por exemplo. Tá? E aí, como é que eu faço para também, por plataforma, por criar? Nessa mesma página, desculpa, pessoal, restrições de plataforma de registro de dispositivo de registro. Então, eu clico nela, por exemplo,
Aqui eu já trago, como eu comentei anteriormente, por plataforma. Então, eu tenho o Android, o Windows, macOS e iOS. Então, nesse caso, nós vamos em Windows. Então, quando a gente vem em Windows, ele traz apenas o padrão, o item padrão, então todos os usuários. Eu vou clicar, criar uma nova, criar restrição. Então, eu vou colocar como o Windows 10, por exemplo. E eu vou clicar em avançar. E aí a restrição, onde eu tenho alguns itens interessantes, que eu consigo permitir ou bloquear o MDM. Então, se eu clicar aqui, ele vai bloquear que os usuários façam enroll no Intune. Então, eu posso dizer permitir, por exemplo. E aqui eu consigo permitir a versão mínima ou máxima. Então, eu poderia dizer qual que é a versão mínima. Eu quero colocar a versão, a build do Windows 10, a mínima, como a build 2004. Então, eu colocaria como 10.0.19.041, que é a build menor em si. E aí, por máximo, eu poderia colocar a nossa máxima, como 10.0.19.042. Por quê? Eu posso garantir que a 042 em si é a build 20H2 e eu garanto que minhas aplicações já estão suportadas em si com essa versão do sistema operacional. E eu quero bloquear dispositivos pessoais, por exemplo. Eu poderia bloquear esse item, eu poderia permitir. Eu poderia bloquear, quando eu clico em avançar, ele vai trazer o escopo novamente. Vou clicar em avançar, não vou utilizar o padrão. E aqui eu posso adicionar como adicionar todos os usuários, ou eu posso fazer uma granularidade por grupo, da mesma forma. Então, eu posso adicionar um grupo aqui, eu posso selecionar como Windows, não, vou colocar Intune Admin também, que eu lembro que eu tenho esse grupo com alguns usuários, Intune Admin ou Intune Read Only, eu consigo definir. Vou clicar em selecionar, avançar, ele novamente vai ter uma revisão e vou clicar em criar. Então, aqui nós temos dois itens, dois conceitos que a gente acaba utilizando bastante, que alguns clientes nos perguntam em si. Consigo bloquear? De que forma? Qual a restrição? Então, aqui a gente consegue fazer essas restrições em si, garantir que quem pode ou não fazer o tipo de acesso. Tá? Aqui era um vídeo da demonstração que eu fiz agora. Clicar em avançar. E aí, o que a gente tem quando a gente fala de gerenciamento dispositivo? A gente vai adicionar a máquina no Azure AD. Então, ela vai ser gerenciada pelo Azure AD, pela nuvem que eu tenho em si. E aí eu tenho algumas possibilidades. Que possibilidades são essas? Eu consigo dizer quem pode ingressar no Azure AD. Então, se é um grupo, se todo mundo da empresa pode ou se ninguém pode. Consigo dizer se para utilizar, por exemplo, para eu possa ingressar, eu tenho que utilizar o Multifactor Authentication. Consigo dizer qual é o número máximo por usuário no Azure AD. Consigo dizer quem será o administrador, posso adicionar um administrador local das máquinas. E também a gente vai falar um pouquinho de Enterprise State Roaming, que é a parte de configurações, gerenciamento de configurações em si. Como é que a gente faz isso? Qual é a configuração que tem? Como é que a gente consegue fazer isso no AD? Eu vou demonstrar para vocês também novamente. Então, eu vou sair do portal do Intune, eu vou no portal do AD, que eu tenho, do Azure AD, que eu tenho ele aqui, do portal do Azure, na verdade. Então, eu posso pesquisar como Active Directory do Azure aqui em cima, ou eu posso também, já que ele já tem um atalho aqui, eu posso clicar aqui do lado esquerdo, nessas três barras, e procurar como Active Directory do Azure. Então, abrindo o Active Directory do Azure, eu vou clicar em dispositivos. Logo em seguida, eu tenho configurações de dispositivos. Quando a gente vê, quando ele carrega essas configurações, então, por padrão, ele já vem como tudo. Eu poderia ter um controle para isso, então, no momento de implementação, eu posso ter um controle? Pode. Posso vir aqui, clicar em selecionar, posso selecionar um grupo, então, eu posso vir aqui e adiciono um grupo também, e aí eu consigo adicionar quem vai poder, ou eu posso adicionar, nesse caso, eu também posso colocar por usuário, então, somente o usuário tal pode fazer, e assim por diante. Então, eu tenho essa possibilidade em si, eu não vou adicionar ninguém nesse momento, ou eu posso bloquear que ninguém possa fazer o acesso, ninguém possa ser adicionado. Tá? E aí, outro item interessante, mais abaixo eu tenho aqui requerer o segundo fator de autenticação para ingressar os dispositivos no Azure AD. Então, eu posso definir que ele vai utilizar o MFA, o Multifactor Authentication, para fazer que a máquina tenha enroll, para garantir que é uma pessoa da companhia, que é ele mesmo, que eu tenho segurança, que eu estou falando de Zero Trust, que eu tenho mais segurança para isso. Tenho
segurança do meu usuário, que ele vai acessar uma máquina garantindo que é ele mesmo. Mais abaixo eu consigo definir quantos dispositivos eu tenho por usuário. Então, por padrão vem 20, eu posso diminuir, eu posso aumentar e assim por diante, posso personalizar. Então, tem algumas possibilidades. Logo mais abaixo eu tenho a possibilidade em si de adicionar administradores também na minha máquina. Então, eu adicionei como a máquina em si foi inserida no Azure AD e eu preciso adicionar um administrador. Ok, você consegue ter a mesma possibilidade, então eu consigo adicionar atribuições e aqui em adicionar atribuições eu posso selecionar quem vai ser meu administrador. Eu posso vir aqui ou eu posso adicionar um grupo, por exemplo, ou eu posso adicionar um usuário que queira. Então, eu posso vir aqui procurar como um usuário chamado Azure AD, seleciono ele, por exemplo, e clico em adicionar. Então, esse usuário será administrador das máquinas. Então, isso eu tenho possibilidade em si também de adicionar. E aí, quando a gente fala gerenciamento de configurações, que é o Enterprise State Roaming, é o momento que a gente tem, onde a gente tem habilitado por padrão, ou a gente pode desabilitar ou adicionar em si um grupo só. O que traz isso de benefício? Quando o usuário em si já tem seu papel de parede, algumas configurações do sistema operacional já pré-definida, quando ele loga em outra máquina, essas configurações vão juntas. Então, isso nos traz mais benefício para o usuário para ter aquela facilidade em si da máquina já estar pronta já para ele utilizar, tá? Pessoal, se tiverem dúvida, nosso chat está aberto, fiquem à disposição, escrevam perguntas, não guardem as perguntas, tá? E vamos, que a gente consegue responder a vocês. Dando continuidade, a gente fala um pouquinho dos métodos de registro. Então, eu falei bastante de Windows 10 e Windows 11. A gente vai falar mais um pouquinho na parte de Q&A de Windows 11 também, até para poder apoiar vocês. E aí, quais são os tipos de registro que nós temos? Então, de que forma eu consigo registrar? Então, eu tenho um registro, um autorregistro do usuário, que o usuário em si pode ter ação, ou eu posso ter um registro de uma forma automática também do administrador ter uma ação. E o que me gera? Então, eu posso ter, por exemplo, um dispositivo que o usuário quis levar para a empresa e ele pode inserir esse dispositivo no Azure AD e ser automaticamente gerenciado pelo Intune. Posso fazer isso? Pode, não há problema, você consegue fazer isso também. Posso fazer inscrição somente no MDM. Então, eu tenho uma máquina e quero inserir minha máquina somente para MDM, porque eu quero receber os pacotes, quero receber atualizações, então eu posso utilizar só MDM, não preciso ter o Azure AD, por exemplo. Posso também ingressar a máquina no Azure AD, então quando eu ingresso ela no Azure AD, ela automaticamente, se eu tiver ela definida, as configurações em si, permitindo, eu já consigo também automaticamente inserir essa máquina no Intune, então isso traz um benefício no MDM. E eu tenho parte de Windows Autopilot e também, que o Autopilot nós falamos em algumas sessões anteriores, e também tenho a parte do Azure AD híbrido com o Autopilot, que é a integração com o ambiente on-premise, que a gente não vai falar nesse momento agora. Quando a gente fala de registro com base no administrador, é que o administrador toma uma ação e o usuário não faz nada, ele apenas ele acaba não vendo o que está acontecendo por trás, que a gente acaba falando, né? O que está acontecendo, né? O que as máquinas estão fazendo. Então, a gente tem algumas formas. Então, um registro no Azure AD híbrido, que a máquina está tanto no ambiente on-premise quanto no Azure AD, então ela é registrada pelos dois locais. A gente não vai entrar nesse assunto agora, que a gente vai falar só de nuvem, mas é uma possibilidade. Quando a gente tem o Configuration Manager com cogerenciamento, o Configuration Manager também muito conhecido como SCCM, boa parte já devem conhecer o SCCM, então a gente tem um cogerenciamento, que é a interligação do SCCM com o Intune. Podemos utilizar uma conta de registro, que é de Device Enrollment Manager, que é uma conta de registro dispositivo. Então, essa conta ela suporta até 1000 dispositivos com a mesma conta, então posso registrar ela em até 1000 dispositivos com a mesma licença. Então, dependendo do caso, você acaba utilizando como um modo quiosque ou algo parecido. E eu tenho um registro em massa, e o registro em massa eu acabo utilizando uma ferramenta em si da Microsoft, chamada Windows Configuration Design. E no Windows Configuration Design eu crio um arquivo em si, posso salvar ele num pendrive, alguma localidade e executo nas máquinas. E ele vai fazendo o processo ficando automaticamente. Ou, se você tiver o Windows IoT, eu consigo fazer a integração pela própria console em si do IoT para poder fazer esse gerenciamento. Tá? O que a gente tem como próximo passo? Alguns pré-requisitos. Então, temos que ter a licença do Intune.
e do Azure AD para o usuário. Temos que configurar o registro automático, nós falamos agora há pouco, que eu vou demonstrar agora também. Configurar o escopo do usuário e também configurar a parte de CNAME, para que a URL descoberta em si, do próprio MDM, esteja disponível para que eu consiga a máquina fazer um registro automático, por exemplo. Tá? Então, alguns pré-requisitos necessários que a gente precisa ter. E aí, dando continuidade, quando a gente fala nisso, qual que é o benefício que a gente tem desse registro? O que mais tem? Então, quando a gente tem um Azure AD, que a gente faz esse registro, ele vai ter a máquina em si automaticamente já gerenciada pelo Intune, e aí a gente tem um autorregistro do Intune, tem serviço de conformidade, então eu posso utilizar acesso condicional para criar políticas em si de segurança, para ver se a aplicação que o usuário vai utilizar, a máquina é uma máquina segura. Posso utilizar um logo único, para acessar aplicações, que é o Single Sign-On em si, e também suportes ambiente híbrido. Tá? Vou demonstrar para vocês agora como é que funciona em si essa configuração. Então, aqui no próprio portal aqui do próprio Intune, o que eu tenho em si? Então, aqui dentro de dispositivos, eu consigo visualizar de que forma? Dentro de registrar dispositivos, eu vou ter registro automático. Em registro automático, eu posso já, no meu caso aqui ele está habilitado, então todos, eu posso alterar em si para alguns, por exemplo, e selecionar um grupo, ou, caso ao contrário, eu posso deixar desligado. Então, esse item tem que estar selecionado em si, se é alguns ou se serão todos, para que eu consiga fazer o registro dentro do MDM, tá? E qual outra forma que eu consigo fazer isso? De que outro jeito? Pelo próprio portal do Azure AD, eu tenho essa possibilidade também. Então, dentro do Azure AD, eu vou visualizar esse item dentro de mobilidade MDM MAN. Ele vai abrir um outro item chamado Intune, Microsoft Intune, e aqui eu tenho o mesmo portal. Então, eu tenho a mesma visibilidade. Quando eu vou numa máquina, por exemplo, numa estação, como é que eu faço esse processo? Então, pensando numa máquina que eu tenho que ela não está no domínio, nem on-premise, nem Azure AD. E aí, em alguns casos, alguns clientes, nesse exemplo, é uma máquina corporativa, que eu acabo inserindo ela manualmente no Azure AD. Então, eu vou clicar em conectar, por exemplo. Então, perdão, eu fui dentro de configuração, os acessos escola ou trabalho, e aí conectar. Em conectar, eu tenho uma forma que em si, logo um pouco abaixo, eu tenho Azure Active Directory. Então, dentro de Azure Active Directory, por exemplo, eu vou inserir minha conta. Então, eu vou definir uma conta de usuário que eu preciso acessar. Então, nesse caso, a Marina, num domínio config mgrbr, vou clicar em Next. E aí eu vou adicionar a senha dessa usuária. Se por um acaso, nesse caso, essa usuária não tem MFA para esse tipo do Azure AD, para fazer o enroll. Mas se tivesse, eu já conseguiria utilizar o MFA para isso, por exemplo. Já poderia ter habilitado para isso, para eu ter mais segurança em si. Então, nesse caso, ele faz o processo de inserir no Azure AD a máquina. Então, ele já está adicionando, criando um usuário já dentro da estação em si, já vai receber as políticas e automaticamente, porque a gente deixou habilitado, ela já vai fazer o processo para ser inserida dentro do Intune. Então, nesse caso, ela já fala assim, ó, troca a conta que você estava e pode logar com a Marina. Então, eu consigo visualizar que a máquina já conectou no Intune. Clicando em informações, eu consigo visualizar que a máquina entrou no Intune. Vou dar um log off aqui, um disconnect, e a partir do momento que eu dou um disconnect, eu vou logar com a conta da Marina. Já a conta do Azure AD, já não mais uma conta local. Então, eu vou logar com a conta da Marina, Marina K, por exemplo, colocar o usuário dela, colocar a senha dela em seguida. Então, um segundo. E aí, adicionando a senha dela, ela vai fazer o logão na estação. Então, estou logando com uma Marina Kézia, nesse caso, essa usuária de exemplo. E aí, quando eu abro aqui, eu já consigo, eu clico aqui em Windows, já consigo visualizar que é a Marina que está logada. Quando eu vou em configurações, novamente, acesso trabalho ou escola, então, contas, né, desculpa, contas, logo depois de contas, acesso trabalho ou escola, Axis Work ou School, e aí eu tenho minha máquina já no Azure AD. Então, eu consigo clicar em Info. Esse info são as informações do Intune. Então, vocês podem ver que já tem políticas já que recebeu. Então, essa máquina já recebeu, já comunicou com o Intune. Como que o administrador consegue ver isso dentro do portal? Então, dentro do próprio portal, dentro do Azure AD, eu consigo ver a máquina registrada no Azure AD em si. Então, eu vou clicar dentro do Azure AD, dispositivos, todos os dispositivos, e vou visualizar se meu dispositivo está lá. Então, meu dispositivo em si está aí, por exemplo, eu vou pesquisar como CTS-desktop, desktop 11. E aí ele me traz. Então, ele traz aquele dispositivo, ele não está ainda
como compatível, que ele não teve o tempo ainda em si de fazer o registro, de pegar todas as informações do Intune. E agora no portal do Intune eu consigo ver por plataforma, eu vou em Windows, logo em seguida eu tenho lá o Windows dispositivos, então eu vou listar todos os meus dispositivos e aqui ele me traz já meu dispositivo já gerenciado pelo Intune, tá? Então isso a gente consegue visualizar que foi uma máquina gerenciada totalmente via nuvem, Azure AD Intune, tá joia? Então, esse é um exemplo, uma demonstração que eu tinha, o último exemplo em si. Próximo passo, a próxima oradora, a nossa próxima pessoa a apresentar será a Tânia. Muito obrigado, Tânia, com você. Obrigada, Valdemar. E olá a todos, o meu nome é Tânia Lima e hoje eu irei falar sobre algumas formas de configurar máquinas Windows através do Microsoft Intune, ou seja, através de MDM, e também um pouco sobre tipos de aplicativos e a sua entrega também através do Intune. A maioria das funcionalidades que eu irei descrever hoje, elas estão atualmente em preview pública, portanto já acessíveis a todos, e nós gostaríamos que desde já possam começar a explorar como estas funcionalidades podem ser úteis nas vossas organizações. Começando então aqui com as configurações, existem várias formas de entregar configurações para máquinas Windows. Existem até várias formas de entregar a mesma configuração ou a mesma série, o que por vezes pode gerar alguma confusão. Então, o objetivo hoje é também esclarecer alguns desses pontos e ajudar a decidir onde e como configurar. E quando se define uma estratégia de configuração para o Windows, pode ser útil considerar o seguinte: se as máquinas são novinhas e ainda não existe qualquer tipo de configuração, como aquele exemplo que o Valdemar acabou de mostrar, poderá fazer sentido adotar o modelo de MDM e configuração na nuvem apenas, que é a primeira opção aqui apresentada e que inclui o catálogo de configurações e os modelos. Contudo, se são máquinas já existentes que recebem políticas de GPO e se pretende passar a entregar as configurações através do Intune, aí poderá ser interessante tirar partido da análise de política de grupo, que iremos ver nesta sessão, para validar quais configurações estão já disponíveis na nuvem e podem ser migradas. E pode ser útil também utilizar os CSPs, que são os Configuration Service Providers do próprio Windows. Finalmente, se as máquinas forem atualmente geridas através do Configuration Manager, será interessante explorar as opções de Tenant Attach e cogerenciamento. Contudo, este cenário está fora do scope para a nossa sessão hoje. Começando então com o catálogo de configurações e a sua definição. Este catálogo ele permite criar do zero um perfil de configuração para o Windows, incluindo configurações de diversas áreas ou cenários e, muito importante, somente as configurações relevantes e não todas elas. E eu irei demonstrar brevemente como funciona. Então, assim, fica mais fácil de criar, de gerir e de atribuir essas políticas que são mais personalizadas para os vários casos de uso do Windows na organização. Como eu falei, neste momento está em preview pública, com mais e mais configurações sendo adicionadas frequentemente, quer para o Windows e existem também para alguns cenários de macOS. Então, essa é a primeira forma. A outra forma de configurar poderá ser recorrendo aos modelos. Um modelo é um agrupamento lógico para configurar um determinado cenário, como, por exemplo, VPN, e-mail, Wi-Fi, certificados, etc. Algumas diferenças importantes entre o catálogo de configurações que falamos anteriormente e os modelos. Enquanto que no catálogo apenas as configurações relevantes são adicionadas ao perfil de configuração, nos modelos todas as configurações daquele modelo elas são adicionadas, então isso é algo a ter em conta. Uma outra coisa a considerar é que o catálogo de configurações, ele usa o Windows CSP de uma forma dinâmica, ou seja, assim que uma nova configuração é adicionada ao CSP, ela está imediatamente disponível e suportada no catálogo. Até se estiverem por aí administradores de dispositivos Android, o conceito é muito semelhante ao Android OEM Config. Nos modelos, as configurações elas precisam ainda de ser implementadas e expostas na consola do Intune.
Então, dependendo do objetivo, dependendo daquilo que se pretende configurar e quão customizado ou personalizado é a configuração que se pretende fazer, deverão comparar o catálogo de configurações e os modelos para decidir qual a melhor abordagem no vosso ambiente. Passando então à nossa demo para o catálogo e para os modelos. Aqui eu estou na consola do Intune, aqui em dispositivos Windows, perfis de configuração. Se nós escolhermos criar um novo perfil, aqui na plataforma escolhemos Windows 10 e posterior. Selecionando o tipo de perfil, nós já vemos aqui aqueles dois que eu falei anteriormente. Então, vamos começar com o catálogo de configurações. Vamos aqui dar um nome. Eu vou chamar Webcast Catálogo. Avançando, nós vemos que aqui ele começa do zero, não existe ainda qualquer configuração. Nós vamos adicionar, escolher aqui a opção adicionar configurações. E aqui nós vemos todas estas categorias, não só para o Windows, mas também para outros produtos e serviços Microsoft. Tem aqui muitas categorias que nós podemos usar. Eu vou usar aqui a pesquisa para me ajudar. Eu vou aqui procurar por Windows Hello. E tenho aqui esta categoria, Windows Hello para empresas, né? Windows Hello for Business. Quando eu seleciono essa categoria, eu vejo aqui em baixo todas as configurações que estão disponíveis dentro da categoria. Eu posso selecionar apenas aquelas que são relevantes, eu não preciso de adicionar todas elas. Aqui um ponto importante também. Algumas destas configurações, elas têm no nome aqui no final, usuário entre parênteses. O que isso significa é que, por padrão, e aquelas que não diz usuário, elas são aplicadas ao nível da máquina, não é? Ao nível do computador. Se for uma configuração que se pretende aplicar ao nível do usuário, isto é para fazer essa distinção e podem aqui escolher. Portanto, como eu disse, a gente pode escolher apenas algumas que são relevantes. Temos aqui também alguma informação sobre cada uma dessas configurações para perceber o que é que faz, como é que é usado, enfim. E neste perfil eu tenho agora 4 configurações da categoria Windows Hello para empresas. Eu posso até remover algumas, se eu assim entender. Eu posso até remover toda a categoria. E tenho aqui também alguma informação sobre quantas configurações existem na categoria e quantas é que eu estou a utilizar. Voltando lá, para adicionar aqui mais algumas configurações, eu quero também mostrar aqui esta opção que é o filtro. Neste momento tenho aqui a edição do sistema operacional que eu posso usar para me ajudar a filtrar. Eu vou escolher aqui o Windows Enterprise e vou aplicar este filtro, e o que isto faz é que todas estas categorias e as configurações dentro de cada categoria, ele só me mostra aquilo que é aplicável àquela edição do Windows, não é? Portanto, aplicável para o Windows Enterprise. Então, imaginando que eu agora quero escolher, por exemplo, a categoria Bluetooth, eu posso escolher essa categoria e posso selecionar todas as configurações, se isso fizer sentido para o perfil que eu estou a criar. Portanto, eu posso adicionar todas de uma vez só. E, neste caso, eu tenho aqui um perfil único com configurações de ambas estas categorias, e poderia ainda ter mais categorias se assim desejasse. Eu vou só aqui definir um valor que eu julgo que esta configuração ela tem esse requisito. E como eu disse, tem um perfil único com ambas as categorias. Eu agora poderia avançar e criar e atribuir este perfil normalmente como criaria e atribuiria qualquer outro perfil de configuração aqui no Windows, né? Então já tenho aqui esse catálogo. Mostrando agora o modelo, novamente selecionando o Windows 10 e posterior e selecionando agora o modelo. Temos aqui os vários modelos, né, que são baseados em caso de uso, são baseados em cenário, por exemplo, VPN, ou Wi-Fi, quiosque, e-mail, entre outras coisas. Nós escolhemos para demonstrar hoje aqui nos modelos administrativos, escolhemos aqui uma configuração interessante do Edge. Eu vou aqui colocar um nome.
E o que nós vemos aqui algumas questões semelhantes, neste caso temos também uma pesquisa que podemos fazer, e temos aqui uma distinção entre configurações aplicadas ao nível do computador e ao nível do usuário. Neste caso, eu vou aqui procurar configurar lista de aplicativos web instalados forçosamente, que é esta aqui do Edge que eu queria mostrar. Tenho aqui alguma descrição sobre essa configuração, né, que serve para especificar uma lista de aplicativos web instalados silenciosamente, sem interação do usuário e que não podem ser desinstalados. Aqui um outro ponto interessante é que vemos aqui as web apps progressivas e, neste caso, eu iria aqui habilitar e poderia aqui colocar um URL de exemplo, enfim. E, neste caso, eu tenho este modelo administrativo com eu apenas configurei uma série, não é? Uma configuração, mas ele inclui todas elas, não é? De todo aquele caso de uso. Só para demonstrar essa diferença, depois eu poderia aqui avançar e criar, mais uma vez, criar normalmente e atribuir normalmente aqui os meus dois perfis. Voltando aqui à nossa apresentação e passando aqui para o nosso próximo tema, o nosso próximo tópico, que é a análise de política de grupos para aquelas situações em que existem já configurações de GPO aplicadas e que se pretende passar para a nuvem. Então, a análise de política de grupo ela pode ser muito útil para essas situações em que existe esse desejo de passar as configurações para a nuvem e entregar através do Intune. A análise de política de grupo ela é basicamente uma ferramenta para ajudar a determinar se certas configurações de uma GPO já estão disponíveis na nuvem através de um relatório que os administradores podem depois validar o suporte para cada uma dessas configurações na nuvem. Então, nós vamos ver de seguida como usar essa ferramenta, mas de uma forma simplificada é necessário exportar a GPO no Domain Controller, importar no Intune e ele vai então depois gerar um relatório. Então, essa é a demo, portanto, exportar a GPO, importar no Intune e gerar o relatório. Então, eu aqui estou no meu Domain Controller, abrindo aqui a consola de Group Policy Management, se eu expandir até encontrar a GPO que eu pretendo analisar, que é esta aqui, eu vou escolher salvar essa GPO e um ponto muito importante, ele permite salvar como HTML ou como XML, devemos escolher XML, que é o formato que é necessário para importar do lado do Intune. Então aqui eu vou mudar para XML, vou colocar, por exemplo, no desktop e agora que eu já tenho aqui no desktop o meu export, eu posso voltar à consola do Intune e indo aqui a dispositivos e aqui mais em baixo, análise de política de grupo, eu posso ver que neste momento eu não tenho ainda nenhum relatório, eu vou escolher aqui importar e vou selecionar aquele XML que eu acabei de exportar do lado da GPO. Ele fez a importação com sucesso e ele dá-me aqui já alguma informação. Neste caso, de todas as configurações dentro dessa GPO, 88% delas estão disponíveis com suporte no MDM. Aqui temos configuração a configuração, individualmente, se tem suporte ou não, qual o valor, qual a versão do Windows mínima e também o mapeamento do CSP, não é? Qual CSP é que suporta essa configuração na nuvem. Aqui em baixo temos, por exemplo, estas duas que não têm suporte no MDM. Voltando lá, depois ele ainda, se eu atualizar, ele ainda dará aqui um pouco mais depois de detalhe e de informação, mas o que eu queria aqui ressalvar e o que é importante mencionar é o seguinte: esta análise política de grupo ela é uma ferramenta para ajudar nesse processo.
Contudo, ainda fica algum trabalho de análise para fazer e nós recomendamos até que o façam. Existem GPOs, muitas vezes GPOs já bastante antigas, com configurações que talvez não sejam tão relevantes para versões do Windows mais modernas e que então possa até nem fazer sentido trazer essas configurações para a nuvem. Então, nós recomendamos que seja feita essa análise no ambiente e perceber o que é que faz sentido trazer e o que é que não faz. E a análise, esta ferramenta, a análise política de grupo, é uma ajuda, não é? Este relatório é uma ajuda para ajudar a determinar, mas fica aí ainda algum trabalho do lado do administrador. Então, essa era a demo da análise de política de grupo, essa ferramenta para ajudar aí na questão da GPO. E, por último, aqui uma outra coisa que eu tenho para mostrar, que são os cenários guiados. Os cenários guiados, eles podem ser muito úteis também na configuração de máquinas Windows de uma forma uniformizada, não é? De uma forma padronizada. Um cenário guiado, ele é uma forma de agrupar configurações, aplicativos e outros itens de configuração com base num certo caso de uso. Exemplos são dispositivos utilizados por funcionários de primeira linha ou trabalhadores remotos, ou, por exemplo, outros cenários baseados na utilização daquela máquina Windows, não é? Por exemplo, uma máquina que é apenas utilizada para produtividade e acesso ao browser. Apenas alguns exemplos. Então, esse é o cenário guiado. Atualmente, o Intune oferece 4 cenários guiados, 2 deles focados em dispositivos móveis e 2 deles para o Windows, que são aqueles que nos interessam mais hoje. Um deles é para criar uma configuração de testes rápida, que inclui uma máquina Windows e um usuário, e o outro serve para implementar o Windows na nuvem, numa configuração puramente de nuvem. E é exatamente esse último cenário guiado que nós iremos agora ver. Os cenários guiados nós iremos encontrar aqui nesta secção de solução de problemas e suporte cenários guiados. Aqui temos os quatro, né, que eu falei, que estão disponíveis hoje. Temos ali para dispositivos móveis, configuração de Office e configuração do Edge, e aqui os 2 de baixo para configuração do Windows. E este último aqui, implantar o Windows 10 e posterior na configuração de nuvem, é aquele que nós vamos demonstrar e vamos ver hoje. Iniciando, ele mostra primeiramente aqui alguma informação mais sobre o cenário guiado, o que é, para que serve, como é que pode ser usado, enfim, se quiserem também depois explorar um pouco mais. Avançando, a primeira configuração que devemos escolher é se queremos aplicar um nome padrão às máquinas, portanto eu poderia dizer que sim e poderia aqui dar um nome incluindo o serial number da máquina, incluindo alguns caracteres aleatórios. Enfim, agora para esta demo eu não vou utilizar essa configuração. O próximo parâmetro é o prefixo que vai ser colocado no início do nome de cada um dos itens que irão ser criados. Neste caso eu vou chamar webcast e ele acrescenta ali no início de cada recurso, mais para o administrador, não é? Perceber no âmbito de qual cenário guiado é que aquele recurso foi criado. E os recursos a serem criados são uma app para o Teams e uma app para o Edge. Tem uma linha de base, uma baseline security também, com algumas configurações padrão. Tem uma política de configuração de BitLocker, um perfil de Autopilot e um perfil de Enrollment Status Page para o provisionamento das máquinas. Tem uma configuração de OneDrive para tratar a movimentação das pastas conhecidas ou das pastas padrão para o OneDrive. Tem uma configuração para o Microsoft Edge, que basicamente habilita o Smart Screen. Tem uma política de conformidade, também com algumas settings recomendadas, algumas configurações padrão. Tem um script que trata a remoção de aplicativos internos do Windows e simplifica a experiência do usuário no Start Menu. E, finalmente, tem também uma política para tratar a atualização do próprio Windows. Portanto, estes são todos os recursos que irão ser criados no âmbito deste cenário guiado. Avançando, temos aqui a parte dos aplicativos. Nós vemos que o Teams e o Edge eles já estão selecionados. Neste caso, eu vou querer adicionar também o OneNote e o Outlook. Vou avançar
Aqui na parte das atribuições, eu poderia escolher um grupo já existente. Neste caso, eu irei criar um novo grupo aqui para o nosso exemplo. Avançando, eu posso aqui ver um sumário e eu vou escolher implantar para que todos esses recursos eles sejam criados de uma forma automática e não só sejam criados, como sejam atribuídos ao grupo que eu acabei de criar. Um ponto muito importante, eu vou aqui mostrar o grupo que acabou de ser criado. Aqui está. Este foi o grupo que eu acabei de criar. Muito importante é que este grupo, inicialmente, ele estará vazio, não é? Então, posteriormente é necessário adicionar aqui as máquinas que queremos que recebam aquelas configurações. Outros recursos que foram criados aqui para mostrar rapidamente, na parte de dispositivos Windows, políticas de conformidade, temos aqui a política que foi criada, poderão, depois aqui nas propriedades, poderão aqui ver quais são as configurações e os valores que têm. Aqui nos perfis de configuração, temos aqui, além dos dois que eu criei mais cedo, temos aqui o do Edge, e eu posso aqui mostrar algum detalhe também nas propriedades, mas são essencialmente configurações do Smart Screen para o Edge. Temos também aqui o do OneDrive, também só muito rapidamente para mostrar os parâmetros que foram configurados, aqui mais a questão de tratar a movimentação silenciosa das pastas padrão, das pastas conhecidas para o OneDrive. Aqui nos scripts de PowerShell temos o tal script que simplifica o Start Menu e retira aqueles aplicativos internos do Windows. E temos aqui uma configuração de atualização do próprio Windows para tratar também essas questões. Aqui depois podem explorar nas propriedades o que é que está definido. Aqui também só para mostrar os aplicativos. Se eu vier aqui aos aplicativos Windows e procurar por Webcast, eu vejo que ele criou aqui 2 aplicativos. Temos aqui o Teams e se nós repararmos aqui nas propriedades, além do Teams, ele adicionou também o Outlook e o OneNote, porque eu explicitamente disse que também cria esses 2 aplicativos. E aqui no do Edge, ele criou também um app para o Edge, no canal Stable, com o idioma padrão. Enfim, e aqui, claro, a atribuição que eu tinha falado, né? Todos estes recursos foram automaticamente atribuídos ao grupo que nós criamos. Aqui do lado da segurança do dispositivo, temos aqui uma linha de base de segurança, uma baseline security, com alguns valores recomendados, e temos também aqui a do BitLocker, que foi criada. E eu julgo que são todos estes os recursos que foram criados de uma forma padronizada, de uma forma até mais rápida e mais simples para o próprio administrador perceber, por caso de uso e por cenário, aqui os vários itens envolvidos. Então, esse é o cenário guiado que nós queríamos mostrar hoje. Avançando agora para a última parte daqui da minha apresentação, que são as apps. Eu irei ser muito breve nesta secção, isto porque nós já tivemos uma sessão recentemente dedicada à gestão e deployment de apps para todas as plataformas no Intune. Então, apenas para refrescar um pouco o tema, o Intune ele permite fazer o deployment de vários tipos de apps para o Windows. Existem algumas apps pré-preparadas, como é o caso do Microsoft 365, do Edge, em que o pacote ele já está praticamente pronto a entregar nas máquinas. Nós vimos até isso no cenário guiado, com aquelas apps do Edge e do Teams. Podem entregar também aplicativos da Microsoft Store, links da web e web apps e também aplicativos de linha de negócio e Win32 apps, que são tipicamente as apps proprietárias ou privadas, ou que requerem alguma complexidade adicional para entregar. Nós recomendamos assistirem a essa sessão novamente, se tiverem interesse em aprofundar esse assunto. Tem lá até uma demo bem detalhada da preparação e entrega de uma app Win32.
Eu deixo aqui o link para o canal do YouTube e para esse recording, essa gravação em particular, e tem aqui este QR Code também, se preferirem usar. E assim chega ao fim a minha parte nesta sessão e eu vou passar ao Carlos para nos falar sobre Intune para a educação. Obrigado, Tânia, e olá a todos. Agora que já falamos bastante sobre o Microsoft Intune, que faz parte do Microsoft Endpoint Manager, gostaria de levar alguns minutos para falar com vocês sobre o Microsoft Intune para a educação. Com todas as funcionalidades do Microsoft Intune, que é a nossa solução de nuvem para gerenciar dispositivos multiplataformas, continuamos pensando em maneiras de tornar a experiência do gerenciamento para específicos cenários educativos mais simples. E com isso criamos o Intune para a educação. O Intune para a educação também faz parte do mesmo serviço de nuvem para gerenciar dispositivos do Microsoft Intune, mas com foco em cenários educativos comuns, os tornando mais visíveis, rápido de configurar e muito mais simples de navegar comparado ao centro de administração do Microsoft Endpoint Manager com o Microsoft Intune. A ideia por trás do Intune para a educação é que gerenciamento de dispositivos escolares não deve ser uma tarefa somente para profissionais de TI. Fornecendo uma interface fácil de usar e intuitiva para qualquer um poder utilizar para gerenciar dispositivos em pouquíssimo tempo. Até mesmo professores. Como, por exemplo, temos o conceito de configuração expressa, que é um processo totalmente guiado para facilitar na configuração de dispositivos escolares. No portal de Intune para a Educação, podemos observar que somente inclui as configurações de fluxo de tarefa para dispositivos Windows e iPad, pois são os dispositivos escolares mais comuns no ensino primário e secundário. Para as outras plataformas, continuamos utilizando o mesmo centro de administração do Microsoft Endpoint Manager. Inclusive, podemos ver configurações e dispositivos iniciados pelo Intune para a Educação, já que faz parte do mesmo serviço de nuvem. O Intune para a Educação disponibiliza vários tipos de aplicativos e políticas pré-configuradas, para que você possa começar muito rapidamente. Em relação ao registro de dispositivos Windows, podemos utilizar o aplicativo Configurar PCs Escolares e o Windows Autopilot, que falamos em uma das nossas sessões anteriores, para provisionar facilmente novos dispositivos. O Intune para a Educação fornece acesso fácil para operações em massa, por exemplo, operações de redefinição de fábrica ou Autopilot Reset, por exemplo, para poder assinalar o dispositivo a outros estudantes no final do ano letivo ou semestre. Podemos executar esses tipos de operações em massa facilmente através do portal do Intune para a Educação. Dentro do centro de administração do Intune para a Educação, podemos controlar os dispositivos de Windows e iPad desde a fase do registro até a fase final, onde podemos fazer redefinição de fábrica ou excluí-los. Na fase do registro, podemos fazer registros em massa utilizando o pacote de provisionamento. Usuários podem iniciar o registro do dispositivo do Intune por conta própria, o que chamamos de Bring Your Own Device, ou BYOD. Ou podemos utilizar o Autopilot, que cobrimos em uma das nossas sessões anteriores. Durante a fase de provisionamento, podemos atribuir configurações e aplicações para deixar os dispositivos prontos para uso educativo rapidamente. Na fase de gerenciamento, é onde podemos relatar inventário de aplicativos e inventário de hardware e monitorar os dispositivos. Eventualmente, podemos realizar tarefas remotas, como, por exemplo, reiniciar ou localizar os dispositivos. No final do ciclo de vida dos dispositivos, podemos utilizar o Autopilot Reset ou executar uma redefinição de fábrica no final do ano letivo ou semestre para deixá-los prontos para os próximos grupos de estudantes. Vamos então entrar em uma demonstração sobre como utilizar o Intune para a Educação. Para acessar o portal de Intune para a Educação, utilizamos o URL intuneeducation.portal.azure.com e podemos ver no portal inicial. Temos a opção de iniciar configuração expressa, que é utilizada para rapidamente configurar dispositivos escolares. Temos a opção de sincronização de dados escolares, que é opcional, onde pode ser utilizada também para a criação de grupos utilizados na configuração de dispositivos. Também temos a opção de gerenciar grupos de usuários e de dispositivos e também gerenciar aplicativos. Para iniciar rapidamente a configuração de dispositivos escolares, vamos utilizar Iniciar a configuração expressa.
Aqui temos 4 opções de configurações que vamos seguir de agora por diante. Primeiro é obter informações escolares, que é opcional. E vamos iniciar o processo escolhendo um grupo para configurar. Esse é o grupo onde esses dispositivos vão ser colocados. Vamos escolher aplicativos para instalar. E vamos escolher as configurações de grupo. Então vamos dar início, selecionando começar agora. Aqui, nesse caso, não vamos utilizar a sincronização de dados escolares. Vamos adiante, mas no seu ambiente você também pode escolher a opção de sincronizar dados escolares utilizando o SDS. Então vamos dar continuidade aqui. Então a primeira coisa que vamos fazer é escolher o grupo onde esses dispositivos vão ser colocados. Nesse caso vai ser ABC Escola Primária. Vamos ao próximo. Podemos ver aqui que podemos instalar aplicativos de web. Podemos instalar aplicativos de Windows, se for o dispositivo Windows. Também podemos instalar aplicativos de iOS ou iPad. Para Windows, podemos ver que existem alguns aplicativos que já foram pré-configurados. Microsoft Office é um deles. Para instalar aplicativos, somente precisamos selecionar. Se não for necessário mais instalar, podemos removê-lo. E é facilmente adicionado e removido assim, dessa forma, somente selecionando o aplicativo. Então, nesse caso, vamos selecionar o aplicativo Office e também podemos adicionar qualquer aplicativo iOS, se realmente tiver dispositivos iOS ou iPad, também sendo configurado nesse processo. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos ao próximo. Podemos ver que a atribuição desse aplicativo já ocorreu nesse momento, ou seja, dispositivos que estão dentro desse grupo já começariam a receber esse aplicativo. Podemos ver aqui na parte de configurações, que na parte de Windows temos 5 categorias sugeridas, e essas não são as categorias totais, mas são as categorias que conversamos com as pessoas que configuram PCs escolares, são as configurações mais comuns. Também podemos ver que para iOS ou iPads, temos 7 configurações e categorias diferentes que podem ser utilizadas. Também não são todas, mas são as categorias sugeridas para as configurações iniciais desses dispositivos nesse fluxo. Então voltaremos aqui à configuração de Windows, expandindo Accounts e Sign-in, por exemplo, como uma das categorias. Podem ver que existem algumas configurações com sugestões do valor a ser configurado, que pode ser modificado de acordo com as suas necessidades. Isso realmente só são as configurações mais comuns, com o valor que normalmente são configurados, mas é claro que isso pode ser mudado de acordo com as suas necessidades. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, para as configurações de iOS. Ou seja, por exemplo, se nenhuma dessas opções pré-configuradas suprirem as suas necessidades, podemos modificar aqui e seguir adiante. Aqui vai te mostrar todas as configurações que foram feitas de aplicativos e vai te mostrar o valor que você escolheu comparado ao valor sugerido, também para você entender exatamente como foi desviado das sugestões. Nesse momento podemos dizer concluído e agora podemos configurar mais grupos ou dizer que está tudo pronto. Vamos dizer que está tudo pronto aqui para a gente explorar um pouquinho mais outras áreas do console. Agora, por exemplo, que já configuramos esse grupo para dar início na configuração dos PCs escolares, podemos também agora ir direto ao grupos. E podemos ver aqui o grupo que a gente acabou de configurar e todos os outros grupos existentes. Podemos fazer o mesmo tipo de configuração e dessa vez vamos ter um número mais completo de configurações de aplicativos que é além da configuração inicial que acabamos de olhar. Por exemplo, dentro da configuração de Windows, vamos ver agora aqui que existem muito mais categorias além das 5 que foi providas no fluxo que acabamos de ver. E dentro de cada uma, pode ver também que vai ter mais opções comparadas às opções que existiam dentro do fluxo mais curto. Porque foi realmente feito para que você possa dar início às configurações mais comuns rapidamente e depois possa adicionar mais configurações que sejam necessárias. Então, por exemplo, aqui podem ser modificados para o mesmo grupo, salvar as configurações ou modificar. Por exemplo, o aplicativo que a gente colocou
durante o primeiro processo. Também pode ser configurado aqui. Está configurado como obrigatório. Podemos editar aqui, se for o caso, e dizer, olha, não quero mais que instale isso aqui, e posso desabilitar. Outra coisa que podemos fazer aqui também é ir direto a aplicativos, por exemplo. No caso que a gente configurou Office, por exemplo, se a gente quiser configurar outros aplicativos com mais grupos, por exemplo, vou selecionar, por exemplo, esse Company Portal. Podemos escolher o aplicativo e atribuir todos os grupos que são necessários para receber esse aplicativo, ao invés de ter que configurar um a um e adicionar esse aplicativo. Muito mais fácil, se for um número muito grande de grupos a serem configurados, utilizar esse tipo de configuração do que ter que escolher cada grupo e adicionar os aplicativos individualmente. Então, realmente depende do cenário que está tentando ser alcançado. E você pode utilizar ou o grupo ou ir direto ao aplicativo e atribuir os grupos ao aplicativo. Ok? Isso é para te dar uma ideia básica das funcionalidades que temos aqui no Intune para a Educação, que também existe, por exemplo, a funcionalidade de dispositivos, ou seja, você pode escolher um dispositivo aqui e ter informações de ações específicas que foram executadas no dispositivo, quem que logou recentemente no dispositivo, que é uma das funcionalidades bem populares na área de educação, por exemplo. Você pode saber em que horário, por exemplo, que foi feito o login de um usuário específico. E também podemos executar tarefas remotas, por exemplo, sincronizar, reiniciar, renomear, fazer autopilot reset, redefinição de fábrica, excluir, por exemplo, tudo daqui. Outra coisa que é bem interessante aqui é que você tem o entendimento de associação de grupos direto dessa parte aqui do console também, que ajuda bastante você a entender por que o dispositivo pode estar recebendo um tipo de aplicação ou configurações baseados no grupos que esse dispositivo pertence. Perfeito, então. Então vamos retornar à apresentação para dar continuidade aos próximos tópicos. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre troubleshooting, que é uma das minhas áreas mais favoritas. Para a gente poder cobrir alguns dos conceitos que já falamos até agora para te ajudar no processo de validação, durante o processo de registro de dispositivos e até mesmo no processo de validar a aplicação de políticas. Então, o primeiro cenário vai ser sobre dispositivo que falha o registro ao Intune. Então, mais detalhes aqui, a Érica, que é a nossa administradora do TI central do Intune, está testando o registro do dispositivo de teste que ela tem. Ao Intune, durante o processo de configuração inicial, o dispositivo falha com o erro 80.18.00.14. E o que a gente vai fazer é utilizar algumas ferramentas interessantes para poder entender o que aconteceu e resolver o problema. Eu vou começar esse processo, na verdade, com a forma mais simples de resolver esse problema e depois a gente utiliza a forma um pouco mais complexa, que é entender o que aconteceu direto do dispositivo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar entrando no portal do Endpoint Manager para dar uma olhada nos relatórios que já existem no console sobre problemas de registro e restrições de registro de dispositivos também. E depois faremos o processo de troubleshooting no lado do cliente. Então, vamos começar. Primeiro vamos ao Endpoint Manager. Utilizamos o URL endpoint.microsoft.com. E como problema relacionado ao registro de dispositivos, o que eu vou fazer é procurar nos reportes que falam sobre erros de registro para entender se existe alguma indicação de que dispositivos falharam o registro para ajudar no processo de troubleshooting. Então, para isso, eu vou no Dispositivos. Depois disso, eu entro em Monitor. E a parte que nos interessa é a parte do registro, já que está falhando durante o processo de registro. Então, podemos validar erros de implantações do Autopilot, falhas de registro e registros de usuários incompletos.
a Érica estava testando o processo de implantação utilizando o Autopilot. Então vamos começar por aqui para ver se existe alguma indicação que falhou no processo inicial do Autopilot. Então vamos atualizar aqui, não vejo nenhum erro durante o processo de Autopilot. Então vamos seguir adiante então para ver se tem alguma falha geral de registros. Então o que eu vou fazer é, eu vou utilizar o usuário que a Érica utilizou para poder fazer o teste nesse dispositivo. Então eu vou procurar a Érica aqui. Então esse é o usuário da Érica que foi utilizado no processo de validação. Vamos lá ver então. Olha que interessante. Eu encontrei uma entrada, está dizendo o dispositivo não está registrado, não pode ser registrado como pessoal. Me parece então que, baseado nessa mensagem, que o fluxo utilizado é o fluxo de dispositivo pessoal, porque o dispositivo não está registrado no Autopilot. E a gente pode fazer essa validação, então, com certeza. Então, agora que a gente sabe disso, vamos então a dispositivos novamente. Vamos em registrar dispositivos. Vamos em restrições da plataforma de dispositivo de registro. E vamos validar aqui se realmente existe alguma restrição para dispositivos de Windows pessoais. Então aqui está a plataforma Windows e como podemos ver realmente o ambiente está bloqueando dispositivos pessoais. E como o dispositivo não está registrado com o Autopilot, que a gente vai validar, isso realmente seria bloqueado. Ou seja, já validamos então que o dispositivo está sendo bloqueado porque realmente o ambiente está configurado para bloquear dispositivos pessoais. Agora vamos validar se o dispositivo está realmente não registrado com Autopilot. Então se a gente for aqui em dispositivos, novamente, Windows Registro, dispositivos, nenhum dispositivo registrado. Então realmente o dispositivo não está registrado no Autopilot e como tem um bloqueio de dispositivos pessoais, o dispositivo não vai conseguir ser registrado. Então, para consertar esse problema aqui, rapidamente, podemos ir em dispositivos novamente, registrar dispositivos, restrições de plataforma de registro, selecionar todos os usuários. Se for realmente para ser modificado para todos os usuários, podemos modificar aqui e adicionar a plataforma de Windows pessoal para permitir. Se o intuito for somente permitir isso por um grupo específico de pessoas, o que pode ser feito é uma criação específica de política para certas pessoas poderem fazer o registro. Ou seja, podemos ir em restrições do Windows, criar uma restrição aqui, podemos dizer um grupo específico e poderíamos então permitir a plataforma por completo ou somente permitir que esse grupo de pessoas podem fazer o registro de dispositivos pessoais. Ou seja, tem a opção de fazer uma das duas coisas. No nosso caso, a gente vai permitir para que todos possam fazer, mas em realidade isso pode ser controlado também por um grupo específico. Então, perfeito. Fazendo isso agora, isso resolveria o problema. Agora, vamos voltar a olhar esse problema de forma um pouco mais complexa. Vamos dizer que a gente não tinha visto esses erros iniciais aqui e começou a fazer o troubleshooting do cliente. Então, vou mostrar agora o que pode ser feito no lado do cliente para poder também ter um entendimento do problema legal. Uma das coisas que as pessoas ficam intimidadas a fazer é, nesse período de configuração inicial do dispositivo, tem, na verdade, restrições do que podem ser abertos por padrão, que às vezes as pessoas ficam um pouco cautelosas de poder fazer troubleshooting aqui. Mas na realidade, você pode acessar as ferramentas que você precisa utilizando o Shift F10, que abre uma linha de comando, e daqui, na verdade, você pode fazer uma porção de consultas da mesma forma que você faria num PC que já está configurado. Então aqui, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é dar uma olhada nos eventos. Eu vou iniciar o Event Viewer nesse dispositivo. Então, Event Viewer, para ver se tem alguma indicação no Event Viewer sobre problemas específicos
no registro de dispositivos. Eu vou começar, na verdade, expandindo logs de aplicativos e serviços, Microsoft, Windows. Primeira coisa que eu vou fazer, teve algum problema específico com Azure AD? Então a gente vai lá no Operational, Azure AD. Teve alguns erros específicos de plugin aqui, mas não me diz nenhuma coisa específica sobre o problema de registro, que é aquele erro 14, né? Então outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma olhada, tem algum problema durante o processo de registro do dispositivo também? Então, eu vou olhar aqui debaixo do User Device Registration. Vamos um pouquinho mais para baixo aqui. Então, User Device Registration. Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa interessante para a gente? Olha, não tem nenhum erro aqui. Então, muito provavelmente, nem chegou nessa etapa de registro ainda. Então, outro log que eu vou olhar é o log onde contém as informações de MDM em geral. Então, vamos lá. Vamos dentro dos logs de MDM, que seria Enterprise Device Management. So, tá, Device Management - Enterprise Diagnostic Provider. A gente vai expandir isso aqui. E vamos no Administrator. Podemos ver rapidamente aqui, já tem um número de erros no começo do log aqui. Então, vamos explorar um pouquinho sobre isso. Está dizendo que teve uma falha no MDM. Vou passar para a próxima aqui, que não é tão interessante assim. Vou expandir um pouquinho aqui para a gente poder ver mais facilmente. Olha aqui. Eu já vi algum erro relacionado a 18.00.14 que a gente está procurando. A gente vai entrar então aqui no detalhes. Vamos ver o que me fala. Olha, não me falou muita coisa, mas pelo menos agora eu sei que o erro está registrado aqui. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Olha só. Device not supported. The device identifier not pre-registered. Ou seja, está dizendo o dispositivo não é suportado, o identificador desse dispositivo não foi registrado. Ou seja, realmente combina com o que a gente acabou de ver no console, onde estava dizendo que o dispositivo não estava registrado com Autopilot e não pôde ser feito o registro porque não é suportado o registro de dispositivos pessoais até que a gente fez a modificação. Então, na realidade, a gente conseguiu também ver no lado do dispositivo o erro, um pouquinho mais complexo de fazer, mas também foi possível. Então a gente vai baixar aqui. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui, se for necessário, na realidade, você tem acesso total ao dispositivo. Por exemplo, se vocês quiserem acessar as configurações normais do dispositivo, por exemplo, o menu de configurações, podemos utilizar esse comando, por exemplo. Chegamos então ao menu normal de configuração, onde você pode ver informações sobre o sistema, de forma gráfica, de não ter que fazer isso por linha de comando. Então, também muito interessante que isso está disponível. Outra coisa também é que existe uma ferramenta para coletar diagnóstico, que muitas vezes vai ser preciso para poder prover para a nossa equipe de suporte, se você precisar de mais ajuda para poder fazer o troubleshooting, claro. E essa ferramenta aqui, que chama MDM Diagnostic Tool.exe. Se você olhar aqui nessa ferramenta, vai te prover os vários parâmetros e dá uns exemplos aqui, por exemplo. Se você quiser informações de Autopilot e TPM, utiliza essa linha de comando, então a gente pode utilizar alguma coisa similar para poder rodar, e pode ser o formato de CAB ou de zip, como você pode ver aqui. E uma das coisas que eu recomendo é que isso seja colocado num diretório que não seja debaixo do C automaticamente. Então, eu recomendo que você crie uma pasta, por exemplo, ctemp, para poder colocar algo aí. E aqui podemos chamar o que a gente quiser. Por exemplo, ap.cab. A gente pode executar isso aqui e vai demorar um tempinho para executar essa tarefa. Uma das coisas que é importante lembrar também aqui é que se você estiver precisando, por exemplo, de fazer a transferência de arquivos, que esse arquivo vai ser gerado para poder colocar no USB, por exemplo, também sempre pode iniciar o File Explorer, sem ter que realmente fazer isso
linha de comando. Por exemplo, iniciando aqui temos o File Explorer, e podemos, então, esse computador, dar um C. Por exemplo, podemos navegar por diretório onde quiser que precisamos coletar logs, ou no caso, por exemplo, de ter que criar uma pasta, se você não estiver confortável em criar utilizando linha de comando, pode ser por aqui também, podemos fazer um temp, e uma vez que o arquivo estiver aqui dentro, pode ser coletado direto daqui e jogado ou na rede ou numa USB, se for uma máquina física. No meu caso, uma máquina virtual. Eu tenho que fazer a transferência um pouquinho diferente pela rede, ou utilizar um OneDrive, por exemplo. Mas até mesmo, se for necessário, por exemplo, utilizar o browser, também podemos iniciar utilizando iExplore. Assim, temos também totalmente acesso a um browser que podemos utilizar também para fazer transferência de dados, por exemplo, também. Então, só queria mostrar que, na verdade, temos várias opções de acessar a forma gráfica e não ter que fazer tudo, na verdade, por linha de comando aqui. E podemos ver aqui, no final, o processo de coleta continua executando, e uma vez que terminar, eu coletaria o log direto do ap.cab e passaria para onde eu preciso colocar para poder prover essas informações, e dentro desse arquivo, coleta informações também sobre os eventos que a gente acabou de ver e várias outras informações que podem ser muito úteis no troubleshooting do dispositivo nesse ponto inicial de configuração, onde o processo de o processo de registro falhou. Aqui, podemos ver que já terminou. Então, a gente possa, mais uma vez, entrar na forma gráfica aqui utilizando start ponto. E eu posso ver lá esse computador, temp, o AP está lá dentro. E posso ver todos os arquivos que estão lá dentro, inclusive vários dos eventos que a gente acabou de conversar e vários outros arquivos. Então, terminou isso por aqui. Então, para resumir, o problema principal foi que o dispositivo não estava registrado no Autopilot e por isso não podia ser registrado porque existe um bloqueamento de plataformas do Windows pessoais, e a resolução é ou registrar o dispositivo com o Autopilot para poder fazer o registro do dispositivo, ou habilitar a restrição para que possa fazer o registro de dispositivos de forma pessoal. Vamos voltar então à apresentação para a gente poder falar sobre o segundo cenário aqui, que também vai ser muito interessante. Perfeito. Então, o segundo cenário da gente aqui é que o dispositivo não está recebendo uma política, que também é um cenário bem comum, muito perguntado por clientes, e algo que muito provavelmente vocês vão precisar ter ferramentas para poder te ajudar na busca da causa desses tipos de problemas. Então, o detalhe é o Sérgio, que é nosso administrador do Intune, de uma das localidades remotas, modificou uma política para alterar o wallpaper, mas nenhum dos dispositivos estão recebendo o novo wallpaper. Como você pode ver no lado direito, um dos exemplos aqui, continua azul, não está personalizado. E a gente vai utilizar uma porção de ferramentas, inclusive reportes que existem no Endpoint Manager, e depois a gente vai fazer todo o troubleshooting local no dispositivo mesmo, utilizando o registro, Event Viewer, relatório de diagnóstico do MDM, até uma ferramentazinha que está no GitHub que chama SyncML Viewer, para poder nos ajudar também com troubleshooting, para nos dar um pouquinho mais de ideia sobre o que está acontecendo. Então, primeiro, mais uma vez, a gente vai começar no Microsoft Endpoint Manager aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como relacionado à política, a gente vai identificar a política que esse problema é relacionado, para saber se existe indicação de que essa política está chegando nos equipamentos e se chegou com erro. Então, para lá, isso a gente vai em dispositivos. Vamos a Windows. Vamos selecionar o dispositivo, né, que é esse Demo 02, e vamos dar uma olhada na configuração do dispositivo. E a política que eu estou
mas procurando aqui é a política sobre o wallpaper. E você pode dar uma olhada, a primeira indicação que a gente tem, falhou. Então, faz totalmente sentido que a política não está sendo aplicada realmente, que realmente existe algum problema. Então, vamos pegar um pouquinho mais de detalhe. Clicando lá, a gente pode ver que, na verdade, o URL da imagem funcionou corretamente. São dois tipos de configurações diferentes que essa política está configurando. Uma configurou com êxito e o status retornou uma falha. Por isso que realmente a política em geral do wallpaper está falhando aqui para esse dispositivo. Então, já me deu uma indicação muito boa, que não é que o dispositivo não está recebendo essa configuração, está recebendo, mas está tendo problema. Então, agora vamos modificar o nosso troubleshooting para validar o que está acontecendo no cliente. Então, vamos mais uma vez ir ao laboratório aqui. E dessa vez a gente vai utilizar essa outra máquina aqui que eu tenho para poder identificar o que está acontecendo com isso. Primeira coisa que eu ia começar, que é super básico, que eu sempre começo para poder ter certeza que os básicos foram cobertos, esse dispositivo está sincronizando de forma correta com o MDM? Então, e qual foi a última vez que foi sincronizado? Então, eu entro aqui, vou em contas, acessar trabalho ou escola. Aqui está a conexão com o Azure e o MDM. Isso já me deu uma afirmação que o dispositivo está configurado com o MDM corretamente, que eu tenho essa opção de informações. Aqui eu posso ver que o dispositivo já recebeu outras políticas também, além da configuração do wallpaper. Então, tem uma indicação que o dispositivo está buscando políticas de forma correta. Eu quero saber qual é a última sincronização desse dispositivo. Então, posso ver que sincronizou hoje. E eu posso validar que continua sincronizando corretamente, para que eu possa validar que não aconteceu nenhum erro recentemente que possa estar causando esse dispositivo ter problema. Mas agora eu tenho definitivamente validação de que o dispositivo sincronizou recentemente e que ocorreu com sucesso. Outro processo que eu posso fazer, e acabou de finalizar também a sincronização, mais uma vez, então eu sei que está certa. Agora eu posso, na verdade, criar um relatório das políticas que estão sendo recebidas também, para poder me ajudar a saber se o dispositivo está recebendo a política específica que eu estou tentando mandar para esse dispositivo. Então, para isso, mais uma vez, a gente vai no esse computador, usuários, público, documentos públicos, temos esse reporte aqui que a gente acabou de gerar, e vamos buscar, essa é a parte que vai precisar de um pouquinho de pesquisa. Na verdade, como a Tânia falou com vocês sobre o CSPs, o Configuration Service Provider, pesquisando a lista de Configuration Service Provider, você vai ver que essa configuração de wallpaper utiliza o CSP chamado Desktop Image URL. Então podemos ver aqui, na realidade, esse dispositivo, como a gente viu no console, realmente está recebendo essa configuração. Eu só não consigo ver pelo report que configuração que está recebendo para eu poder saber qual que é o problema que está causando o wallpaper não mostrar. Então, perfeito. Pelo menos eu sei que aqui que está recebendo essa política. Agora eu vou utilizar uma outra ferramenta aqui. Existe essa ferramenta no GitHub, que vocês podem baixar o conteúdo que está disponibilizado lá. E dentro dessa ferramenta tem o SyncML Viewer, que também ajuda a validar as políticas vindo direto do MDM. Então aqui você pode forçar um sync do MDM, da mesma forma que a gente forçou um sync agora mesmo, e vai trazer, na verdade, todas as comunicações entre o cliente e o MDM, e num número de detalhes muito maior, na verdade, do que você pode ver no relatório que a gente acabou de notar. Nem sempre todas as configurações vão mostrar aqui de forma que vai ser totalmente visível o que você está procurando. Por exemplo, para esse caso, eu vou procurar também por Desktop Image URL. Eu não consegui achar algo específico nesses logs, mas em outros cenários é muito provável que você possa encontrar informações
importantes utilizando essa ferramenta. Não foi o caso dessa vez, mas eu queria mostrar a ferramenta em caso de vocês poderem utilizar isso para outros cenários onde ficaria muito mais fácil de procurar por alguma coisa que você esteja procurando direto aqui nos logs de comunicação com o MDM. Outra coisa que é importante nessa ferramenta, te mostra algumas das coisas que são interessantes para poder você saber como coletar logs, por exemplo, do Diagnostic Tool, que a gente acabou de ver no exemplo anterior, e também quais são os lugares no registro onde tem informações interessantes para você poder pesquisar. E, na realidade, eu vou agora exatamente fazer isso. Eu vou no registro e olhar dentro do Provisioning, onde vai ser registrado as políticas também que estão vindo do MDM, para ver se eu consigo encontrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso também. Então, vamos lá. Então, a gente vai abrir o registro aqui. Eu vou abrir manualmente, ao invés de utilizar a ferramenta, para a gente saber do zero aqui como chegar lá. Então, vou lá abrir o registro, Edge Key Local Machine, Software, Microsoft, e a gente vai procurar pelo Provisioning, que é o que a ferramenta nos disse que vai dar um pouco de detalhe. Dentro disso, pode procurar, na verdade, daqui por algumas palavras-chave. Eu gosto sempre de ir no Node Cache, que está aqui embaixo, que normalmente lista todas as configurações que estão vindo do MDM com um pouquinho mais de detalhes. Aqui eu vou procurar, então, exatamente o que eu tenho procurado. Desktop, Image. Eu também posso procurar, na verdade, pelo URL que está sendo utilizado pelo wallpaper, né? Mas vou procurar pelo CSP para eu ter certeza que o CSP está sendo configurado de forma correta aqui. Perfeito. Então, primeiro item que foi encontrado, exatamente o que eu estou procurando. Então, eu sei que foi configurado de forma correta. E eu posso ver que realmente foi configurado aqui um URL para uma imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o teste básico que todos fariam, né? Então, eu quero validar que eu consigo, na verdade, chegar nesse URL, porque precisa ser acessível para qualquer pessoa aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou abrir uma página da internet aqui e vou automaticamente tentar entrar nesse URL que eu acabei de ver no registro aqui. Então, podemos ver aqui que está tendo algum problema aqui, porque eu não consegui chegar na imagem. A expectativa era para chegar na imagem, mas está dizendo que tem algum problema que não me deixou chegar nessa imagem. Não existe essa imagem no local onde foi especificado. Que é muito estranho, que a imagem deveria estar acessível para qualquer pessoa. Então, como eu sou administrador também, que coloquei essa imagem em um dos nossos servidores para utilizar para esse processo, eu vou, na verdade, acessar a ferramenta do Azure que eu utilizei, que é o Blob Storage, para poder colocar essas imagens. Aqui você pode ver que são todas as minhas imagens que eu utilizo para poder disponibilizar para os meus clientes. E a imagem em questão é essa aqui. Então, é o Wallpaper Surface. É o que eu estava tentando colocar nesse dispositivo aqui. E eu vou dar uma olhada aqui no URL para ter certeza que está correto. E olha, uma das coisas que eu já posso ver imediatamente, se a gente der uma olhada, é esse URL aqui, que eu vou tentar acessar. Olha, eu consigo acessar de forma correta, mas olha o que eu vi. Esse URL tem um underscore e o outro URL que a gente acabou de ter um erro, existe, na verdade, um espaço. Isso que é %20. Tem um espaço aqui, na verdade, nessa imagem. Por isso que eu não estou conseguindo chegar lá. A configuração que foi feita, na verdade, utilizou o URL incorreto, ao invés de utilizar o underscore, foi utilizado o espaço. Isso, na verdade, que está causando o problema nesse cliente. Então, realmente, para consertar o problema, seria extremamente fácil. Teria que voltar mais uma vez aqui na política. Escolhemos, na verdade, mais uma vez Windows e vamos perfis de configuração. E iríamos aqui no Wallpaper. E podemos modificar, editar aqui. Podemos modificar isso aqui em 2 lugares. Personalização é um dos lugares, por exemplo, onde podemos mudar o URL para incorporar o underscore. E
avaliar e salvar. E dessa forma agora, isso vai ser realmente reavaliado pelo cliente e vai pegar o URL correto. E agora que a gente sabe que eu consigo chegar corretamente nesse URL também aqui, o cliente deveria conseguir baixar sem problema algum na próxima sincronização de política. Okay? Então, facilmente, aqui voltando à nossa apresentação, basicamente o Sérgio teve um pequeno errinho aqui de execução da criação da política ou modificação da política e acabou incorporando um espaço ao invés de um underscore, que causou, na verdade, o problema de os dispositivos não poderem mostrar o wallpaper de forma correta. Então, as ferramentas que a gente acabou usando, nem todas deram informações específicas para a gente, mas deram informações suficientes para a gente continuar avaliando. E o registro, na verdade, foi onde que a gente conseguiu ver que o URL não estava correto, porque não conseguíamos acessar diretamente utilizando o URL que foi colocado no cliente. Uma vez consertado, tudo funcionaria de forma correta. Bom, esse é o fim da sessão de troubleshooting e agora eu vou terminar por aqui e passar para o Valdemar para dar continuidade com o Q&A e mais informações sobre as nossas sessões. Nós adicionamos no nosso chat em si, no início, o link em si com alguns vídeos anteriores. Tivemos até algumas questões em si, falando algumas perguntas sobre o Windows Autopilot. Lá foram 2 módulos cobertos sobre o Windows Autopilot. O que talvez e aí acaba em si tendo as informações lá, vocês conseguem até tirar algumas dúvidas, também podem, também no final do Q&A. Eu vou até aproveitar, falando em Q&A ainda, uma pergunta que nos fizeram em si é possível fazer o OBE, que é Out of Box Enrollment, se dispositivos pessoais são bloqueados? Então, qual que é a resposta? Somente se utilizar uma conta DEN, pensando em dispositivos em si pessoais, ou se o dispositivo está registrado no Autopilot. Isso quer dizer o quê? Porque a máquina precisa ser registrada, né, no Autopilot. Não adianta ser uma máquina pessoal para que eu consiga fazer, por exemplo, o registro. Então, eu preciso ter essa máquina registrada. Outra pergunta em si, que eu até, além de ter sido uma pergunta, eu até comentei que ia dizer depois, podemos gerenciar o Windows 11 com o Man, com o Microsoft Endpoint Manager, com o Intune? Sim, o Windows 11 já é suportado para o gerenciamento em si do Windows 11. Nas próximas sessões, na nossa próxima sessão, a gente vai falar em si até de gerenciamento de updates e como a gente consegue fazer updates do Windows 10 para o Windows 11. Então, a gente tem essas possibilidades em si. Uma outra pergunta, deixa eu ver, essa foi para a Tânia, que a gente tinha sobre os seus assuntos, o que você apresentou há pouco. O que acontece quando uma configuração é removida de um perfil de catálogo de configurações? O que acontece nesse momento? O comportamento no catálogo de configurações, quando nós removemos uma configuração do perfil, isso faz com que ela não só seja removida do perfil, mas também remove do dispositivo e passa ao valor não configurado, obviamente na próxima sincronização com o serviço. Então essa mudança no perfil, essa mudança de configuração, ela é refletida no dispositivo. Perfeito. Ótimo, ótima pergunta. Uma última pergunta. E se o dispositivo receber políticas de modelo e catálogos que contêm as mesmas configurações? Então, vou ter duplicidade. O que acontece? Isso, é uma excelente pergunta e é uma preocupação legítima que muitas vezes nos questionam. Não tem problema, o dispositivo ele pode receber as várias políticas simultaneamente e, caso existam conflitos, eles serão tratados da mesma forma que seriam se fossem apenas perfis modelo, não é? Porque aqui a questão é, se eu tiver um perfil baseado em modelo e um perfil baseado em catálogo de configurações, né? Então não tem problema nenhum, essa gestão de conflito ela acontece e não tem problema serem tipos de perfis diferentes a ser aplicados. Perfeito, perfeito. Como até próximos passos em si, o que a gente tem
como próximos passos. Então, nós vamos definir, provavelmente daqui 1 a 2 meses, teremos uma outra apresentação, não temos a data ainda, mas falaremos sobre quais serão os próximos temas, né? Então, falaremos em si da análise de ponto de extremidade, que é a parte de Endpoint Analytics, então, a parte de antivírus em si, a parte de firewall, de políticas de segurança, como essa integração com o Intune, como ele consegue entregar essas políticas. A parte de manutenção de dispositivos, então, vamos falar de Windows Update for Business, e Log Analytics, então, um item muito interessante. Então, nesse momento de pandemia, minhas máquinas em si, elas estão atualizadas, não estão? Como eu consigo entregar uma atualização para essa máquina? O que ela me traz, assim, o que vai me trazer de benefícios? Vai impactar com o meu SCCM? O que eu faço? Então, isso a gente consegue trazer como possibilidades em si, e configurações de segurança. Então, parte de BitLocker, que fica dentro da parte em si de segurança, Endpoint Security, e a parte de linhas de baseline. Então, quais são os baselines, como que a gente consegue entregar esses baselines, tá? Então, a gente, como próximos passos. O que a gente gostaria também de adicionar aqui, algumas listas de referências também, que são os próximos passos. A Tânia vai disponibilizar no chat para todos, e aí gostaríamos até do apoio, da participação de todos, que pudessem responder nossa pesquisa de satisfação. Por quê? Porque a gente precisa entender quais assuntos vocês gostariam de ver, quais outros assuntos em si, que a gente possa em si trazer para vocês, e dizer se está bom, se está ruim, o que precisa melhorar. Porque melhorar a gente precisa sempre, né? Mas o que a gente precisa melhorar mais? Me traz mais demo, eu não quero mais demo, mão na massa, igual a gente tem feito, aberto a console, vamos configura desse jeito. Então, a apresentação a gente acaba utilizando como um guia, como uma base, mas tudo que a gente fala, a gente vai apresentar item a item. Então, isso é um item que a gente gostaria de demonstrar para vocês e que vocês pudessem preencher para a gente essa pesquisa e nos trazer mais benefícios, tá? Para as próximas apresentações. E eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar em si desse evento e aguarde os próximos passos que publicaremos nossos solutions, nossos CSANs, enviaremos para os nossos clientes, para vocês, publicaremos em LinkedIn, nos sigam no LinkedIn. Boa parte de nós, acho que todos nós temos LinkedIn, então eu, Carlos, Tânia, o Thiago também que está apoiando nós, então procura como nossos nomes no LinkedIn que vocês vão ver, vamos publicar, nos sigam, façam perguntas, fiquem à vontade em si para tirarem essas dúvidas quando possível, tá? Muito obrigado, pessoal, até logo e uma boa tarde a todos.